Oi gente, eu sou a Otávia Somavila, confeiteira e autora da Enciclopédia dos Bolos. E junto com a Barra Doce e com a Calebo, eu criei um conteúdo fantástico para você. Na videoaula de hoje, o Brooklyn Blackout Cake, também conhecido como Blackout Cake. É um clássico americano, ele faz sucesso desde os anos 70, foi criado em Nova York e eu vou te ensinar todos os segredos para fazer igual. Para começar a receita, eu vou misturar vinagre branco no creme de leite. Lembrando que você pode usar creme de leite de lata ou de caixinha. Basta misturar para homogeneizar e vou deixar isso aqui descansando enquanto eu sigo com o restante da receita. Agora eu vou peneirar todos os ingredientes secos. Então eu vou colocar aqui a farinha de trigo, o chocolate em pó, o cacau, que a gente está usando o Plana Home, que é maravilhoso. Ele é um cacau alcalino que tem um perfume fantástico. E eu também vou colocar o fermento e o bicarbonato de sódio. Todos os ingredientes secos peneirados junto. Muita gente se pergunta se precisa mesmo peneirar os ingredientes secos. E, gente, essa etapa é importante porque ela ajuda a aerar a farinha, então a massa vai ficar mais leve depois. E ela também ajuda na mistura ideal de todos os ingredientes secos, sem nenhuma bolinha, sem ficar mal distribuído, principalmente o cacau e o chocolate, que tendem a criar alguns gruminhos. Além de peneirar, também é importante misturar, e eu gosto de usar um fouet para isso, porque aí a gente tem certeza que todos os ingredientes secos estão muito bem distribuídos aqui nessa mistura. Esse bolo, ele segue o chamado método cremoso, em que uma das etapas mais fundamentais é a aeração da manteiga com o açúcar. É a hora que a gente vai bater bastante para que a massa fique leve e cremosa. Então, na batedeira, eu vou colocar a manteiga, que é super importante que ela esteja a aproximadamente 25 graus, a chamada temperatura ambiente. Então, nem muito gelada, nem derretendo. O açúcar branco e vou bater até ficar bem cremoso. Depois eu vou acrescentar o óleo e os ovos um de cada vez. E você vai ver passo a passo. Eu acho que você reparou bem. É que eu acrescentei os ovos um de cada vez na mistura de açúcar, manteiga e óleo. Se a gente coloca tudo de uma vez, essa massa pode dar uma desandada. E no final, o bolo vai ficar um pouco mais rígido, um pouco mais denso. Repara que é uma mistura muito aerada, muito fofa e com um tom bem pálido. Agora, lembra daquele creme de leite que a gente juntou o vinagre? Eu vou misturar aqui também. Eu vou acrescentar aquela mistura dos ingredientes secos, que eu tenho farinha, chocolate, cacau, bicarbonato e fermento, no meu creme de manteiga. E vou bater só até ficar homogêneo. É muito importante nessa etapa não bater demais a massa, porque aqui eu já tenho tanto o fermento como o bicarbonato. E entrar em contato com essa parte mais líquida já vai começar uma reação que libera um gás que vai ajudar a massa a ficar fofinha. Se nessa etapa você bate excessivamente essa mistura, ao invés de ajudar o bolo a ficar mais macio, você vai atrapalhar, porque a gente quer que esse gás fique preso na massa e ele vai se expandir no forno no momento que ele for assado. Toda a farinha foi incorporada, a massa fica bem densa e cremosa. E agora o que está faltando aqui? Entrar com a água quente. Lembrando, se você for fazer essa receita em grande quantidade, você pode só multiplicar os ingredientes e pode sim fazer na batedeira. Só usa uma velocidade bem baixinha. Gente, olha que massa maravilhosa! Ela está prontinha para ir para o forno. A gente vai assar essa massa em duas formas redondas de 20 centímetros de diâmetro. Pode ser a de fundo falso, hoje eu vou usar uma de fundo fixo, porque eu vou untar essa forma com o desmoldante. Eu adoro usar desmoldante. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 a 55 minutos até o bolo estar assado. Eu gosto de esperar esfriar 10 minutos, desenformo e deixo esfriar completamente antes da gente rechear. Vamos para o recheio agora. Gente, é um recheio super diferente, é um creme de chocolate, não é ganache, não é brigadeiro. Então salva essa receita para o seu repertório porque você tem uma opção. Aqui eu misturei amido, açúcar e chocolate em pó, só para facilitar a nossa mistura. Vou colocar o leite, as gemas. Agora a gente passa por uma peneira e leva tudo para o fogo até engrossar.
Olha, gente, o creme ficou bem consistente. Agora, depois que eu tirar ele do fogo, eu vou acrescentar o chocolate. Eu tô usando o 805 da Callebaut, que é meu preferido do meio amargo. Vou misturar até ficar homogêneo e vou deixar esfriar para poder rechear o bolo. Gente, agora eu vou fazer a calda básica. É essa calda que eu gosto de usar para umedecer as camadas de bolo. E é muito simples. Mistura a água e o açúcar, leva ao fogo até ferver e deixa esfriar. Agora chegou a parte mais legal, a gente vai montar e rechear esse bolo. Para isso, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro, que é o mesmo diâmetro que eu usei para assar o bolo, só que uma mais alta, ela tem 10 centímetros de altura, porque a gente vai montar um bolo bem alto. E vou alternar massa, calda básica, recheio, massa, calda básica. Para facilitar a hora de desenformar esse bolo, eu vou forrar essa forma com saquinhos plásticos, aqueles que a gente usa para congelar alimentos, porque aí fica bem fácil da gente tirar o bolo daqui depois. Antes de eu cortar o bolo, eu vou acertar o topo, vou tirar essa casquinha que forma e vou guardar, porque a gente vai usar as migalhas da massa na decoração do blackout cake. Para fatiar o bolo no sentido horizontal, a gente segura de uma forma bem firme no topo e com uma faca de serra longa, eu vou girando e cortando o bolo ao mesmo tempo. Antes de começar a rechear, a gente vai separar 1/4 da quantidade do recheio para o acabamento e decoração do bolo. Bom, terminei a última camada de massa, a gente vai só fechar, pode passar um filme plástico e vou levar para a geladeira por mais ou menos umas 5 horas, para o recheio ficar bem firme e facilitar a decoração. Aqui eu já tenho o bolo, depois de ficar na geladeira, tá bem firme, pronto para acabamento e decoração. Então basta a gente abrir as dobras do saquinho, vou inverter o bolo numa boleira ou num prato de servir. E você viu como é prática essa técnica? Agora a gente só tira o saquinho com cuidado e você tem um bolo super bem recheado, lisinho e perfeito para ser decorado. Lembra daquele recheio que a gente reservou? Eu vou espalhar por toda a superfície lateral do bolo. Lembra aquelas rebarbas de massa que eu falei para a gente separar? Eu vou amassar com as mãos e a gente vai colar essas migalhinhas pelo topo e pela volta do bolo para deixar a decoração característica do Brooklyn Blackout Cake.